o 13. Tô abrindo o 13 pra iniciar, né? Depois você viu um negocinho, achei no meu celular que eu me fala, que eu não achei. Até agora não. Carreguei quando eu Eu carregar da mão aí, pega o negócio aí. Pessoal, entrar. Paz do Senhor, pessoal. Bom dia. Pai do Senhor, graças e paz a todos, um dia abençoado. Que seja uma manhã maravilhosa na presença do Eterno, né? Vamos iniciar, pode fazer uma oração. Estaremos iniciando esta aula, né? Falando a respeito do nascimento de Sansão. Estaremos orando, né? Pai de amor, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede de podermos, ó Pai, estarmos, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que pela Tua misericórdia, Senhor, venha sondar, Senhor, a cada coração, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, que a presença do Teu Espírito, Senhor, possa ser constante, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que estamos, ó Pai, enfrentando dias difíceis, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que tudo se encontra no Teu controle, ó Pai. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, pedimos que nos dê sabedoria, que nos tome em Tuas mãos, ó Pai. Fique conosco, ó Pai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar aqui com o texto do capítulo 13, né, de Juízes. A Gabi deu uma passadinha na última aula, mas pra gente começar é bom a gente dar uma pincelada mais ou menos nesse texto. E o versículo 1 fala: E os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, nazireu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Com essa parte aqui que o anjo fala, né? Que é para desde já, desde aquele dia, para a mulher se guardar e não tomar bebidas fortes, não tocar em coisas imundas, né? Aqui eu fiquei pensando, aí eu comecei a procurar algumas coisas e vi, eu até deixei anotado para não esquecer, que ia ser muito fácil para ela, né? Se o anjo falasse para ela que ela deveria, quando a criança estivesse crescendo, que ela deveria ensinar ele que ele não poderia fazer isso, fazer aquilo,
E eu lembrei do texto que está lá em Provérbios 22, no verso 6, que fala: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aí o que a gente pode pensar é nesse ensina a criança no. Aqui não fala ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque quando qualquer pessoa pode ensinar a gente o caminho que a gente deve andar. Tipo, vamos supor, eu quero chegar no Shopping União. Qualquer pessoa pode chegar pra você, se souber o caminho, vai falar, ó, você vai por aqui, vai por ali, direita, esquerda e tal, você vai sair lá. Só que quando fala ensina a criança no caminho, ensina a criança no caminho, então você automaticamente, ao invés de você ensinar o caminho, você vai ter que mostrar. Você vai na frente, você vai guiar. Então, eu me atentei nessa parte do texto e eu lembrei desse verso em Provérbios, porque ia ser muito fácil, como eu falei, né? Então, como a gente que é cristão, às vezes a gente... como fala, né? A gente não tira a trava do nosso olho. Todo novo convertido a gente quer falar assim, não, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é errado. Só que às vezes a gente esquece de caminhar com ele. Às vezes a gente no nosso dia a dia tá passando uma visão diferente para ele, a gente tá passando uma coisa errada no dia a dia, ele conhece a gente fora da igreja e a gente passa um lado e na igreja a gente quer cobrar ele de uma outra coisa. E a gente não olha para o nosso próprio erro, né? Pode... E a gente fica falando a esse respeito, eu lembrei quando a gente começamos ali com a segunda de primeira, né, com o pastor Carlos, e a gente começava a conversar, né, porque muitas das vezes é tão fácil você ler um texto na Bíblia, né, muitas vezes é tão fácil você analisar, né, ali quando Jesus chega para os discípulos e fala que muitas das vezes as pessoas enxergam um cisco dentro do olho da outra pessoa, mas não enxergam a trave, e a trave, segundo algumas pesquisas, diz que era aquela trave que era colocada no pescoço dos bois, né, para puxar o carro, né. E muitas das vezes, aí Jesus falou, a pessoa está com a trave daquela na frente e não está enxergando. E não enxerga, né? Mas está vendo o cisco que está no olho do irmão. Porque é mais fácil nós vermos, né, os defeitos das outras pessoas, ver onde as outras pessoas estão errando. Mas ver os nossos próprios defeitos é muito difícil, né? Porque muitas vezes tem defeito que é nítido, né? Porque... é que nem o pastor Valdomiro sempre fala, né? Você só conhece a pessoa quando você passa a conversar com ela, né? Que você passa a conviver com ela, que você muitas vezes fica alguns dias. Porque é tão fácil demonstrar que é crente dentro da igreja ou em meio ao público, mas dentro de casa é onde onde é mais fácil você conhecer as pessoas, que ali é onde as pessoas muitas das vezes tiram a máscara, né? Muitas das vezes nós temos uma máscara de santo, de perfeito, aonde quer que a gente chegamos, né? Mas quando chegamos na nossa casa, nós pegamos aquela máscara e já deixamos na porta. E ali é onde nós vemos quem realmente somos, né? E foi o que o Rafa estava falando, porque é muito fácil você falar para as pessoas, sempre tem aquele ditado, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Mas aqui o que a Bíblia sempre nos orienta é para que nós sejamos o exemplo. Então as pessoas têm que olhar em nós, né? Foi até Paulo, né? Ele diz assim, se vocês não conseguem pelo menos ser que nem Jesus, seja igual a mim, né? Porque nós somos cartas abertas, né? As pessoas estão olhando para nós. Muitas das vezes a gente até pensa que ninguém está vendo, mas onde você está passando as pessoas estão te analisando, ver aquilo que você faz de certo, aquilo que você faz de errado. Então é muito difícil podermos, né, para ser um verdadeiro cristão. E aí, como eu estava falando do pastor Carlão, muitas das vezes a gente lia um texto assim e a gente fala amar o próximo como a nós mesmos, né? E muitas das vezes nós não conseguimos, né? Porque amar uma pessoa como a nós mesmos, nós não queremos tomar um trupicão, nós não queremos dar uma martelada do dedo, e muitas das vezes tem pessoas que até se divertem, né, quando acontece isso com outras pessoas. Então que nós possamos, né, analisar, né, porque foi o que o Rafa acabou de falar, né, o anjo falou que tinha que ensinar o menino, né, mas o menino tinha que caminhar junto, né, então o pai e a mãe tinham que conviver daquela mesma maneira.
servir de exemplo para ele. Se a gente for levar em consideração, desde o início, né, do livro de Juízes, é um projeto de Deus. O povo é um projeto desde o Gênesis, né? O povo é um projeto de Deus. E aqui nessa situação, ela não poderia ficar de fora, porque ela também estava dentro do projeto. Antes de mais nada, o filho tinha que ver que falam, os filhos são espelhos dos pais, né? Então, para o filho ser uma pessoa limpa, ele ser um perfeito nazireu, os pais tinham que mostrar isso com a vida, né? Deu uma pausinha aqui. Mas os pais tinham que ensinar isso com a vida, né? Não era só ele pegar e falar assim, não, filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sendo que eles pegavam e faziam. Então eles que tinham que ser o exemplo, né? E para não ficar muito tempo nesse verso, nesse capítulo 13, eu vou continuar aqui. Aí depois, né, que o anjo teve esse encontro com... Peraí, deixa eu só ler o que a Gleice falou aqui. Quando o senhor estava falando, ela disse: é verdade, come 1 quilo de sal que você conhecerá a pessoa. Aí eu vou continuar aqui no verso 8. Depois que a esposa de Manoá já tinha falado com ele, que apareceu um homem, né, que tinha a semelhança de um anjo. E aqui diz: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e notificou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? Esta mulher. E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Quer falar alguma coisa? Eu vou já ler o último versículo desse capítulo, que fala: e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Tem outras traduções, né, que fala que o Espírito começou a incitar o menino, né? E eu fui procurar o significado dessa palavra, e incitar é tipo como se fosse uma provocação. Começou a provocar, começou a instigar o menino, tipo, como se ele tivesse: ah, mas você vai ser uma bomba, você vai acabar com a vida dos filisteus. Eu tô até com dó dos filisteus. Era como se estivesse, tipo, instigando o menino
a virar uma bomba, a ficar... Fugiu a palavra. E só que aí, né, na continuação, já no início do 14, fala que Sansão cresceu. Ele foi crescendo e tal. E é o maior problema, né, que a gente tem como ser humano, quando a gente cresce. Porque às vezes quando a gente tá... Às vezes não, né, a maioria das vezes quando a gente tá ali seguindo os conselhos de nossos pais quando a gente é criança, seguindo aquilo que os nossos pais falam, que a gente, quando tá crescendo, a gente acha que tudo que como meu pai fala, você acha que é dono do nariz. E tudo que a gente faz, a gente acha que a gente tá certo. Pode vir qualquer pessoa falar que a gente tá errado, às vezes a gente não aceita. Na maioria das vezes, né? E Sansão cresceu. E ele começou a ter as próprias vontades, os próprios desejos. Porque não foi, porque os antigos... Nos antigos capítulos, eu acho que é em Números que fala, se não me engano. Deixa eu ver aqui, número 6. O voto nazireu seria um voto voluntário. Só que Sansão, ele não teve a opção. Ele já nasceu nazireu. Ele já foi nazireu desde o ventre da mãe dele. Então, o verso 6. Deixa eu ver. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisas alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Aqui, ou seja, seria mais ou menos o Covid. Porque se os nossos familiares, alguma pessoa que a gente tem um carinho, um apreço, morresse, a gente tendo o voto nazireu, a gente não podia se aproximar do corpo, nem tanto tocar no corpo. E acho que não perdi. Aqui, e se todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará duas rolinhas, né? Ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado.
Então, é isso, né? E como a gente estava falando, aqui é um voto voluntário. E Sansão, ele não teve a escolha. Ele já nasceu nazireu. Então, ele foi crescendo e ele foi querendo ter umas novas... Deixa eu ver. O janeiro eu era assim. Eita terra. Sansão, ele não teve escolha. Ele foi crescendo e ele começou a ter os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Eu tava lendo Sansão, aqui a história de Sansão, eu até levei um pouco pra minha vida, como o Júnior tava falando, eu era assim. Eu também já fui. Claro que eu não tinha a mesma... Eu não tava na mesma situação que Sansão, mas um dia, minha mãe com 16 anos, ela teve um sonho. Ela teve um sonho e... Eu até poderia chamar ela aqui pra vir explicar, mas ela teve um... Peraí, acho que é melhor eu chamar ela pra explicar. Pode falar. O que a gente analisa nessa situação é que... Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz que... Os pais deles cristãos e ele nasceu na igreja e ficou na igreja até os 15 anos. Até ontem nós estávamos falando. E muitas das vezes as pessoas vivem essa situação, né? Que nasce na igreja, os pais cristãos, aí os pais levam a pessoa para a igreja, né? A pessoa vai para a igreja até uma certa idade, aí depois daquela idade lá já não quer mais ser crente. Vai falar? A Anice está vendo. Paz do Senhor, irmãos. Então, o Rafael querendo que eu conte aqui o sonho dele. O sonho que eu tive quando eu engravidar dele ainda. Aos 16 anos de idade o Senhor falou que eu ia ter um filho homem. Com 16 anos de idade. Passou-se os anos todos, esses anos, e eu vim ter o Rafael aos 32 anos. Então, passaram-se 16 anos depois do que Jesus falou, né, que eu ia ter ele. Aí, com 32 anos, antes de eu ter ele, eu tive um sonho. E Jesus falou pra mim que estava curando algo que tinha na minha barriga. Porque eu já tinha perdido 2 gravidez. E nessas 2 gravidez, acho que aconteceu algo, né? Que se eu fosse engravidar do Rafael, poderia dar algo errado. Mas aí, antes de eu engravidar, eu tive esse sonho. O Senhor falou que ia limpar a minha barriga. E quando eu engravidei do Rafael... Foi uma das melhores gravidez que eu tive, né? De todas as gravidez que eu tive, o Rafael foi uma das gravidez melhores. Então, foi uma gravidez diferente. Eu comia muito, chorava bastante também. E quando o Rafael nasceu, foi assim, diferente também, né? Porque ele já nasceu bem grandinho, nasceu com bastante peso. Então, foi uma coisa assim, quando a gente sonha, quando é sonho que o Senhor nos dá... O Senhor é um sonho que Jesus prometeu para nós há alguns anos. Então tudo vem diferente, né? Não é um sonho como qualquer um outro, né? Então é como se a história de Sansão, que a mãe, para que ele tivesse também, teve os sonhos, né? Que teve junto. Então é tudo assim, uma coisa muito boa, né? Quando o Senhor nos promete uma coisa e Ele cumpre nas nossas vidas tudo isso, né? É só isso mesmo que eu queria falar. Amém? Amém. Aí a minha mãe perdeu, né, algumas crianças antes de eu nascer. E você vê, né, como Deus faz as coisas, porque nasceu 3 mulheres ainda antes de mim. Tem 3 ainda na minha frente. E eu nasci por último, depois de 16 anos. Não vou dizer que quando Deus faz um negócio perfeito, é verdade. E eu falo que eu me enquadro um pouco na história de Sansão, porque eu tive esse livramento. Eu acredito que Deus limpou o útero da minha mãe para eu não nascer. E graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu não tenho nada com it. não tenho nenhum problema respiratório, nada que venha afetar a minha vida.
E mesmo assim, passou-se os anos, né? Eu dentro da igreja, cresci na igreja, fui ensinado no caminho que eu deveria andar. Porque apesar de eu estar na igreja, os meus pais também estavam. Então eu acompanhava eles. E um certo dia eu decidi abandonar. Um certo dia eu cheguei e falei que não queria mais, que eu queria viver a minha vida. Porque chega uma certa idade, a gente pega e fala assim, mas meu amigo tá fazendo porque eu não posso. Meu amigo faz isso, eu não posso fazer. E a gente acaba se deixando levar pelas coisas do mundo, né? Então, foi o que aconteceu com a vida de Sansão. E... Pode falar, cara, eu vou puxar aqui. É como eu estava falando, muitas vezes a criação, né? Muitas vezes as pessoas é criada dentro da igreja, que nem muitas vezes a gente sempre tem falado, muitas vezes você é filho de crente, mas muitas das vezes não é crente, né? Você precisa ter um encontro real com o Senhor. Eu já vi até alguns testemunhos, até na igreja, né? Principalmente a gente, agora a faixa hoje crente é moda, né? Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja e tem até o prazer de estar na igreja, mas faz uns 30, 40 anos atrás, não era fácil ser filho de crente, não. Porque muitas das vezes a pessoa não queria ser crente, mas tinha que seguir à risca o que o pai e a mãe queriam, né? E naquela época o pai e a mãe era bem mais autoritário que hoje, né? Porque hoje, muitas das vezes, os filhos batem o pé um pouquinho e a gente ainda cede um pouquinho. Mas naquela época lá, se o pai falava que tinha que agir daquela forma, até esse colega estava falando que ele ficou na igreja até 15 anos. Porque o pai dele estipulou na casa dele que até os 15 anos ele teria que, querendo ou não querendo, ele tinha que ir para a igreja. Aí depois dos 15, que ele já começava a ter a vida, porque naquela época geralmente os rapazes, as moças já começavam a trabalhar a partir dos 15 anos, né? Diz que ele arrumou o primeiro emprego e já não quis mais saber nem de ir para a igreja. E hoje não tem nem um pingo de vontade de ir, né? Porque teve algumas dificuldade, passou por algumas turbulências, porque hoje é fácil, a gente muitas vezes você vai para a igreja, hoje muitas vezes a gente vê a igreja, as pessoas têm até uma certa liberdade, mas naquela época lá, você não ia para a igreja assim, era pior que um regime do quartel. Quem viveu há uns 35, 40 anos dentro da igreja sabe que é o Juninho. O Júnior sabe, né? O Júnior, a mãe dele era missionária, né? Então ainda ficava mais estreita ainda, porque quando a pessoa tinha um cargo de liderança na igreja, era bem mais cobrado, que a família, né, que tinha que reger a casa, porque se não regesse muito bem a casa, ele não poderia reger ou cuidar de nenhum ministério dentro da igreja. Então os filhos dessas pessoas padeciam bem mais. Tanto é que tem alguns hoje que não querem nem saber da igreja, porque foram tão levados severamente no regime da igreja que não aceitaram mais, mas teve outros que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Porque é o que a gente diz, muitas das vezes as pessoas criadas dentro da igreja, convive com o pessoal da igreja, tem aquela amizade, mas não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, né? Mas quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com o Senhor, as coisas mudam. Aí ele deixa de olhar todas aquelas dificuldades. E a gente analisando a vida de Sansão foi a mesma coisa. Foi imposto para ele uma grande responsabilidade, né? Que eu creio que quando ele começou a se entender por gente, que ele começou a pensar nas suas próprias decisões, ele ficou mais, quem encrenca que me arrumaram, né? Porque muitas das vezes que nem muitas dessas pessoas criticam, não gostam muitas das vezes as pregações a respeito do Velho Testamento, e eu gosto muito de analisar pelo menos as situações do Velho Testamento, porque serve de nos exemplo, porque o Velho Testamento foi colocado sobre vida, né? Vida passaram por situações, passaram por certos momentos, né? Até a gente brincar, a gente quando dá uma analisar na Bíblia, irmão, eu sempre falava, quando você vê a barba do seu irmão pegando fogo, você coloca a sua de molho. E muitas das vezes a gente não tem isso, né? A gente não analisa isso, né? E muitas vezes vemos pessoas cometendo as mesmas dificuldades, os mesmos erros. E nós vemos, né, que na vida de Sansão foi imposto isso, para que ele assumiu uma grande responsabilidade. Eu creio que nem hoje muitas das vezes a gente nos é dada a oportunidade
muitas vezes para você pregar, para você dirigir um certo trabalho na igreja. A gente vê, principalmente a gente vê na situação do pastor João. Muitas das vezes chama alguém para assumir certa responsabilidade da igreja. Aí a pessoa, não tenho capacidade, eu não quero. Sempre coloca um certo obstáculo. Mas na vida de Sansão não aconteceu isso. Ele já foi colocar naquela responsabilidade, que ele nasceu para poder orientar e cuidar daquele povo, né? E que grande responsabilidade ele teve. A Grace falou que o tio Carlos obrigava ela a ir pra igreja em todos os cultos e ainda tinha que cantar e sorrir ainda. Como é difícil, né, irmão? Você já pensou você ir pra igreja com raiva, não querendo ir pra igreja, ainda ter que chegar lá, cantar e sorrir? É muito complicado, né, irmã Grace? E o Júnior falou aqui, engole o choro e dá glória. Finge que está sentindo a presença. Então hoje é fácil, muitas vezes o menino passa a semana todo dia sem ir para a igreja e os pais nem falam nada. Aí eu tava vendo essa parte, né, que Sansão cresceu, e tem o versículo lá que tá em Mateus 18, o verso 3, que diz assim: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. E esse que é o maior problema do cristão, o maior, porque se a gente não se fizer como uma criança, a gente não vai entrar no reino do céu. E quando a gente cresce, a gente acaba entrando na pré-adolescência, a gente já quer ser adulto. A gente não vê a hora de fazer 18 anos, pelo menos comigo era assim. Eu acho que a maioria das pessoas. Hoje eu me arrependo, hoje eu falo assim, se desse pra ficar mais uns 50 anos na adolescência, eu ficava. Porque depois que eu cresci, que eu vi a responsabilidade que você tem que ter na vida, eu vi que o que meus pais falavam não era uma história de carochinha. Eu percebi que realmente porque às vezes os pais falam assim, você acha que eu nunca fui jovem? Você acha que eu nunca tive as mesmas vontades que você? E eu acredito que muitos dos jovens acham que não. Que seus pais nunca foram jovens, que eles já nasceram na idade que eles têm. Só que a gente acaba passando um tempo na nossa vida e a gente percebe que realmente o que os nossos pais falavam era verdade, né? Meu pai mesmo estava comentando uns dias atrás aí que ele brigava lá dentro da casa dos pais dele. E quando ele casou, que teve a família, ele viu que realmente o que o pai dele estava falando, né? Realmente era verdade. Que ele ia sentir, ele estava sentindo na pele aquilo que o pai dele sentia, né? E ele com a rebeldia. Porque muitas das vezes é fácil, né? Muitas das vezes a gente julgar, muitas vezes a gente fala que o pai é rígido, o pai é... Mas quando o pai é rígido é porque o pai está querendo o melhor, né, para o filho, né? Que nem muitas das vezes ele está falando a respeito de ser como criança, né? Se a gente for analisar essa parte desse versículo, é complicado, né? Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas muitas das vezes nós estamos, né, com o nariz empinado, nós achamos que somos alguém, né? Nós pensamos que somos melhor muitas das vezes que a outra pessoa. Muitas das vezes nós achamos que somos bons, mas Jesus, quando ele fala essa situação de nós sermos como uma criança, é porque uma criança, muitas das vezes, ela está fazendo alguma coisa de errado, você vai dar um tapa nela e daqui a pouco ela está te beijando. Ela está te abraçando, ela não guardou aquela mágoa, o coração dela continua bondoso, ela vem, te abraça, te beija. A gente tem aqui a Manu, né, que só falta derrubar a casa, que é hora que a gente fica bravo com ela, briga, mas daqui a pouco ela já está agradando, já está beijando. Mas muitas das vezes a gente, quando chega a uma certa idade, a gente já empina o nariz e a gente já acha que é melhor que as outras pessoas. Muitas das vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não aceita, mas mesmo assim, aí fica com raiva. E hoje, muitas das vezes, as pessoas têm sofrido. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja porque ficaram com raiva de outras pessoas, muitas das vezes por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa, muitas das vezes, de um olhar, né? Muitas vezes a pessoa só olhou um pouquinho torto para outra, a pessoa já ficou chateada, já ficou magoada e deixou de servir ao Senhor, né? E muitas vezes põe culpa no Senhor, que não tem nada a ver com isso, né? Que é uma coisa de dentro da pessoa que precisa ser sarada.
uma coisa de dentro da pessoa que precisa ser cuidada, né? E nós estamos aqui nesta aula, né? E o Rafa pega a gente de surpresa, né? Ele joga a gente assim, né? Faltando meia hora para a aula, ele pediu para mim ajudar ele. Mas a vida de Sansão é um exemplo. É um texto que não dá para a gente falar em meia hora, uma hora. Se você for pegar um estudo a respeito da vida de Sansão, pode preparar aí uns 10 dias de assunto, né? Porque se a gente for colocar ponto por ponto, né? Mas é o cotidiano, né? Sansão, ele passou as experiências, passou as dificuldades, ele foi colocado literalmente numa situação, teve os problemas dele, teve as falhas. Como eu digo, o Velho Testamento nos serve de exemplo, né? Porque ele mostra a realidade da pessoa, né? Ele não maqueia, não diz, não, o Sansão foi bonzinho, lá destruiu tantos filisteus. Ali não conta só a história da parte que ele destruiu os filisteus, mas a Bíblia é tão clara que ela mostra, né, o cotidiano, a vida de Sansão, os momentos que ele foi fiel, os momentos que ele falhou com o Senhor, os momentos que ele muitas das vezes decepcionou, né, que ele deixou de agir como se deveria, porque mostrando a realidade do ser humano, que o ser humano é isso, né? Um dia todo dia a gente quer acertar, todo dia a gente quer ser bonzinho, todo dia a gente quer endireitar, mas nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas dificuldades, mas nem por isso nós devemos nos entregar, nem por isso nós devemos parar de vez, nós devemos sempre continuar, né, a estar na presença do Senhor. É o que ali no Velho Testamento está falando, lá no livro de Números, né, a respeito do nazareado. A pessoa sendo narizeu, a pessoa errava, mas ela teria que ficar um período de purificação, teria que fazer certas coisas, mas o Senhor lhe dava mais uma oportunidade, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor está nos dando uma chance, está nos dando uma oportunidade de nós nos arrependermos se cometermos algo de errado, de nós voltarmos a Ele, nos dedicarmos a Ele, porque nós temos que estar sempre alerta, né? Porque depois que partimos daqui não tem mais esperança, né? Não tem mais chance de se acertar. Então vamos aproveitar o momento, né? Porque Sansão, nos últimos estágios da vida dele, ele analisou e ele aproveitou, né? E seguiu aquilo que a vida dele, o chamado da vida dele. Mas que nós possamos, né, cada dia mais nos achegarmos perto do Senhor e viver, né, melhor, e começar mais a analisar, né, as situações, as experiências dos personagens da Bíblia e procurarmos, né, como diz aquele ditado, né, quando você vê a barba do seu irmão pegando fogo, coloca a sua de molho. Bem. Vamos continuar aqui. Sansão cresceu, né? E o 14. O capítulo 14 já. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe. E disse: vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui era um plano de Deus, né? Que ele se aproximasse da mulher da filha dos filisteus, para que tivesse algum conflito ali, para ele já não chegar e já chegar lá destruindo tudo, né? Mas para que tivesse um conflito. E Sansão, pelo que eu vejo aqui, ele é estourado. Uma coisa que acontece com ele não pensa duas vezes, ele já vai lá e destrói tudo, como se fosse Pedro. E ele tinha que ter um incentivo a mais para ele batalhar lá contra os filisteus. E teve esse... E desceu, né? Aí na continuação diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão bramado lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele,
esse leão aqui saiu ao encontro. O engraçado que eu vi é que eles estavam descendo juntos. Em um momento o Sansão saiu de perto dos pais dele e o leão atacou só ele. Aí eu tava até vendo algumas outras coisas, né? Alguns negócios e um homem, ele pegou e deu uma explicação que fala assim que isso seria a ausência de Deus na vida de Sansão, porque o leão podia muito bem ter atacado todos, né? Ter ido pra cima deles. Mas o leão apenas foi pra cima, atacou ele, né? E como a gente conhece um pouco da história, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, que ele fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, ele desviou o caminho para ver o leão. Tipo, como ele era nazireu, ele não podia nem chegar perto, né, de um cadáver. E aqui ele já foi na curiosidade para ver o cadáver do leão. E chegando lá tinha um enxame de abelhas lá com favos de mel. E a Bíblia diz que ele pegou esses favos de mel. Automaticamente, além de chegar perto, ele tocou no leão. E ainda comeu o que tinha no leão. E ainda pegou e ofereceu para os seus pais. Levou até a sua casa, ofereceu para os seus pais. E eles comeram, mas ele não deu a saber que tomara mel do corpo do leão. E ainda mais, ele desceu até a cidade, na casa com seu... descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Eu tava pesquisando, e banquete naquela época, né, era obrigatório que quem fez o banquete bebessem as bebidas junto com os convidados. Então Sansão, além de ter chegado perto do cadáver, tocado do cadáver, comido coisa impura, né, do cadáver, e ele ainda foi e fez um banquete e bebeu junto com os convidados. Então ele já estava ultrapassando, ele já tinha passado dos limites na questão do seu voto nazireu, né? Pode continuar. Não pode. Aí na continuação, ele faz um enigma, né? Disse-lhes, pois Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Pessoal, vocês estão entendendo mais ou menos até aqui, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Se eu souber responder. Se eu não souber, eu procuro os universitários. Pode ir. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a seu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do seu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Aqui o pessoal, né, que tinha feito, que o Sansão já tinha falado aquele enigma,
Eles foram até a casa da mulher de Sansão e eles foram até ela, na verdade, e falaram pra ela, ameaçaram ela, que se ela não descobrisse o enigma pra falar pra eles, que seria queimado ela, a casa de seu pai, ia ser queimado tudo. E ela chegou e ficou persuadindo Sansão, né? Perguntando, chorando e indo pra lá e pra cá, querendo saber. E ela até falou, indagou, falou que Sansão não amava ela, que ele não contou o enigma pra ela. E Sansão até falou, mas eu não falei nem pros meus pais. Como que eu vou falar isso pra você, né? Aí de tanto ela encher a cabeça de Sansão, ele acabou falando, né? E deu no que deu, que Sansão teve que sair pra ir atrás dos lençóis, né? Matou... Isso, um enigma que nem precisava dele fazer, né? Ele acabou tirando a vida de 30 pessoas pra poder roubar as vestes e entregar, né? Pra pagar a sua aposta. E ainda perdeu a mulher, porque ele sumiu e o pai da mulher, pra não deixar a filha envergonhada, né? Que o casamento ele só se concluía no 7º dia. E como ele tinha sumido, o pai dela achou que ele tinha se aborrecido com ela, que não ia voltar mais. É o quê? Mulher gosta de um segredo. Aí o pai dela achou que ele não ia voltar mais, que ia deixar ela envergonhada, né, naquela sociedade ali na região. E entregou a filha para um amigo de Sansão lá, um dos padrinhos. E quando Sansão voltou e viu que tinha perdido a mulher, que tinha perdido tudo, aí o bicho ficou bravo, foi lá, pegou as raposas. Eu tava até procurando, acho que uma raposa é difícil de encontrar, uma. O cara encontrou 300 raposas, ainda pegou todas pelo rabo e tacou fogo nelas e soltou na seara dos filisteus lá. E não era, eu acho que era mais fácil a moça ter ficado quieta, porque ela foi queimada do mesmo jeito. A Bíblia diz que ela tacou fogo, né? Tanto ela quanto o pai Tanto dela. ela, o pai dela, tacou fogo, né? Que quando descobriram que foi Sansão, que Sansão que tinha feito aquilo. Aí foi que Sansão ficou mais macho ainda. Que aí já entra no... É onde a gente fala, né, dos jogos desiguais, né? Muitas das vezes Sansão não ouviu o conselho dos pais, os pais mandando ele procurar uma mulher lá em Israel, né? Na judia, e ele acabou casando com a Filisteia e acabou arrumando uma encrenca, né? Porque teve o problema dela já começou a azucriana passar 7 dias chorando por ele contar o segredo. Depois que conta o segredo, ele ainda o trai, né? Contando para os inimigos dele a respeito do segredo. Aí ele fica enfurecido e quando volta, ela já está casada com outro. Muitas atitudes, né? A Bíblia serve como exemplo, né, para a pessoa analisar. Porque muitas das vezes a gente mesmo que procura certas guerras para a gente mesmo, né? E muitas das vezes passando por certas dificuldades, porque nós mesmos procuramos, né? Que muitas das vezes não é falta de conselho, e muitas das vezes as pessoas que estão de fora estão enxergando além, né? E muitas das vezes a gente naquele momento estamos cegos e acabamos tomando atitudes que para nós depois vai trazer transtorno, trazer dor, trazer dificuldade. E foi o que aconteceu com Sansão, né? Passou aquele momento de grande dificuldade, de tanta dor, de indignação, né? Porque acarretou para ele uma série de problemas por causa de uma decisão que ele tomou. Isso é verdade. Sansão levou tudo nas costas, matou todos, o pessoal tudo lá. Depois ele teve que além de tirar a vida das pessoas, perdeu a família. Não perdeu os pais dele, né? Mas perdeu a família da esposa. E na continuação aqui
Oi? Até que hora que é? Sei não. Aí no versículo 9 do capítulo 15 fala: Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? É uma curiosidade que eu tive aqui, né? Que o povo, ele estava cativo lá na terra do Egito, né? Só que ele estava cativo na terra do Egito e era numa terra que não era deles, eles eram estrangeiros. E aqui ele já estava cativo numa terra que era deles, uma terra que por herança de Deus era uma terra deles, e lá eles também estavam sendo escravos por causa da desobediência, como a gente tem visto em todas as últimas aulas aí, que tem um ciclo, né? Nesse livro de Juízes, tem um ciclo que vai passando, que o povo pega, começa a fazer coisas que não agradam a Deus, e Deus levanta uma pessoa, um juiz, para poder salvar, libertar o povo, né? E novamente, passa alguns anos, o povo acaba caindo no pecado novamente, o povo chora, porque depois que Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos, o povo chora de novo, corre atrás de Deus. E uma coisa que eu fico pensando, né? O quanto Deus é misericordioso, porque a gente faz tanta coisa ruim, a gente pega, a cada dia é um pecado diferente que a gente comete. E assim como o povo estava fazendo lá, o povo mesmo, o povo errando, o povo abandonando a Deus, o povo adorando outros deuses, o Deus ele entregava o povo nas mãos dos filisteus, na mão dos povos, né? E assim quando eles viam que estava ruim pro lado deles, eles corriam atrás de Deus, e Deus não deixava de estender a mão, de fazer como um pai. Porque o filho pode ser a pior raça que for, mas o pai, a mãe sempre vai fazer de tudo para ajudar o filho, não vai deixar o filho morrer na situação que tá, né? E foi aqui que deixa eu só... Pode falar, deixa eu só pegar o fio da meada. Então a realidade é essa, né? Que Deus ele é misericordioso, né? Como o Rafa está falando, a gente mesmo errando, ele tem nos dado a oportunidade de se arrepender. Como eu falei naquele momento, eu falei que enquanto há vida, Deus está estendendo a mão para que nós nos arrependamos e que possamos cada dia mais nos achegar a Ele, né? Só que como sempre a gente fala, esse momento chega uma hora que acaba, né? Então, como diz, Deus vai dando corda, né? E muitas das vezes quando Ele começa a nos trazer, fica meio difícil, né? Então, que nós possamos, né, cada dia mais estar atento, né? Usar principalmente os personagens da Bíblia, a gente lendo a Bíblia, pegando alguns personagens como exemplo, para saber que Deus é maravilhoso, Ele é rígido, Ele corrige, mas Ele nos corrige com amor. Continuando aqui, né, na Bíblia, disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos na sua mão. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas, e fizeram-no subir da rocha.
E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Sansão até virou músico, né? Virou cantor. Que aqui ele fez até um trechinho de uma música. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramatilei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, disse: pela mão de Deus, pela mão de teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água, e bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aqui... Eita, queixada medonha, meu Deus. Pois é, e aqui, né, acho que o senhor tem que falar alguma coisa? Não, o que a gente tem que falar é isso, né, que o Senhor sempre está pronto, né, a ouvir o seu servo. O Senhor tinha dado uma responsabilidade para Sansão, e ali, né, os filisteus, como dominavam o povo hebreu naquela época, né, começaram a subjugar o povo, porque os filisteus até temiam, né, em enfrentar Sansão, né, porque tentaram de várias formas e não conseguiram. E foi quando que obrigaram o povo a levar Sansão cativo, né, que foi quem mandaram ele amarrar, que aí foi quando Sansão perguntou para eles, né, vocês só vão me amarrar, né, mas não vão me matar. E aí foi que eles falaram para o povo, para Sansão, que só amarrariam eles e levariam amarrado para os filisteus. E foi nesse momento, né, que o Senhor mostrou sua grande vitória sobre a vida de Sansão, né, que fazendo aquelas cordas que haviam amarrado como se fossem pedaços de linha, né, e com a queixada de jumento, Sansão fez aquela grande matança, né. E cada assunto, cada dedicação, cada vida tem um propósito, né. Foi o que aconteceu, né, na vida de Sansão naquele momento. E que nós possamos, né, cada dia mais nos atentarmos à palavra do Senhor, observar esses exemplos, né. Porque Sansão passou por várias dificuldades devido a sua atitude e muitas vezes a maneira de desobediência. E também era projeto de Deus, né? Porque daquela forma ele haveria de livrar o povo, né? E a fama de Sansão, a respeito de cada atitude que ele tomava errada, a fama dele crescia cada vez mais, né? A ponto, né, de muitas das vezes nós não entendemos, né, os motivos de certas circunstâncias da nossa vida, né? Mas Deus conhece, nossa vida está sob o controle dele e Deus tem os seus propósitos, né? E a gente, depois de alguns anos, que a gente começa a analisar e ver, né, tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida e o propósito dele para cada um de nós. Amém. Então o Instagram já tá puxando o paletó aqui, já tá faltando 52 segundos. Então eu queria agradecer, né, todos que tiraram um tempinho para ouvir essa aula. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu passo pro meu pai. E eu queria agradecer a Deus, né, também, por ele estar guardando, nos livrando de todas essas coisas. E vamos encerrar. Amém. Deus abençoe a todos. Pode mandar a dúvida no WhatsApp que eu mando pro meu pai. Amém.